Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90, vamos ler a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz: oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos, apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Só até aí, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar para dar início a mais esta palavra. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome por mais um domingo. Pela graça do Senhor de nós estarmos vivos, pela graça do Senhor de nós conhecermos o Seu Evangelho e a Sua palavra. Quão privilegiados nós somos desta graça e dessa misericórdia ter se manifestado sobre as nossas vidas. Mas, meu Deus, como esse salmo nos alerta de forma muito clara, a nossa vida, Senhor, é como um breve pensamento, ou como Tiago diz, como uma neblina que logo dissipa. E nós devemos aprender como devem ser os nossos dias nessa terra, como nós devemos viver à luz da eternidade e ao mesmo tempo da brevidade dessa vida. A nossa oração nessa noite é que o Senhor não deixe nós desperdiçarmos a nossa vida de forma vã, com coisas vãs, que não nos edificam, que não nos aproximam do Senhor, que não nos conduzem, meu Deus, a ter um relacionamento mais profundo contigo. Afinal, o que o Senhor nos mostra na Tua palavra é que tudo que nós temos nessa terra vai perecer. Todas as pessoas da nossa volta vão perecer, os bens, as grandes construções, os impérios, os governos, tudo isso à nossa volta vai perecer, vai ser destruído. Um dia vai ser reduzido ao pó e a absolutamente nada. A única coisa que vai restar nessa vida é aquilo que nós fizemos com o Senhor. É um relacionamento que nós desenvolvemos contigo. É a salvação que um dia atingiu o nosso coração. É a obra do Espírito de regenerar, de tirar o coração de pedra e colocar dentro de nós um coração de carne, onde as suas leis estão escritas nele. São somente essas coisas que irão prevalecer. À luz de todas essas coisas, a nossa oração é que o Senhor coloque a eternidade diante dos nossos olhos, que nós vivamos de acordo, meu Deus, com o chamado que nós fomos encarregados pelo Senhor, de sermos seus verdadeiros servos nessa terra. E como seus verdadeiros servos, nós não podemos desperdiçar a nossa vida, mas a nossa vida deve ser, meu Deus, vivida para tributar honra, glória e louvor ao único que é digno de ser honrado, adorado, engrandecido nessa terra,
o Senhor. Faz isso nessa noite pelo poder e pela graça que é em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmos, o livro dos Salmos, ele é um dos livros mais citados pelo Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento, eles, no decorrer dos livros que eles escrevem, você vai ver isso nos Evangelhos, você vai ver isso nas cartas do apóstolo Paulo, você vai ver isso em Atos, em Efésios, em inúmeras outras passagens, Apocalipse, que dirá de Romanos, Hebreus. Todos esses livros da Bíblia contêm citações do Antigo Testamento. Os autores do Novo Testamento muitas vezes citam o Antigo Testamento para reafirmarem a sua teologia, para trazerem revelações que Deus estabeleceu no Antigo Testamento e torná-las mais claras no Novo Testamento. E um dos livros da Bíblia, de todo o Antigo Testamento, dos 39 livros que nós temos no Antigo Testamento, um dos livros mais citados pelo Novo Testamento, pelos autores do Novo Testamento, devido à sua importância, é o livro dos Salmos. Pra você ter uma ideia, há um cálculo de que tenham sido realizados mais ou menos 263 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Citações é quando Jesus diz, por exemplo, como está escrito no livro dos profetas, como se diz, o Espírito Santo diz. Isso seria considerado uma citação no Novo Testamento. Das 263 citações que são registradas no Novo Testamento, mais ou menos um terço delas é retirada do livro dos Salmos. Os Salmos têm, muito se enganam aqueles que pensam que os Salmos foram compostos somente por Davi. Quando nós estudamos os Salmos, nós vamos ver que nós temos não somente Davi, tem Salmos de Salomão, de Asaf, dos filhos de Corá e também de Moisés. Inclusive o Salmo 90, que é esse que nós lemos, é considerado uma oração de Moisés. E o Salmo aqui, ele é introduzido da seguinte forma: oração de Moisés, homem de Deus. Esse Salmo então, ele é uma oração de Moisés. E a maioria inclusive concorda que Moisés inclusive foi o autor desses Salmos. E que Moisés compôs esse Salmo quando ele saiu do Egito com o povo de Israel. Então é um salmo que vai muito se assemelhar à nossa vida, à nossa realidade. Por quê? O povo aqui acaba de sair de mais ou menos mais de 430 anos de escravidão debaixo do Egito. E eles agora estão rumo à terra prometida. Deus havia levantado o seu servo Moisés. Aliás, Deus dá uma profecia lá atrás, falando para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra, sai da terra dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te prosperarei. Deus então dá essa profecia para Abraão, e a profecia para Abraão era que um dia ele chegaria numa terra prometida por Deus. Essa profecia, ela vai passando de geração a geração. Depois de Abraão vão ter os seus filhos, os filhos dos filhos de Abraão, e assim nós vamos chegar no período do povo, onde o povo de Israel se torna uma nação. Até então, era o período dos grandes patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, e a nação de Israel ainda não é uma nação. Deus escolhe um povo através de Abraão, começa a formar o povo a partir dali. Só que o povo de fato se torna uma nação quando eles estão debaixo do governo egípcio. Sabemos que houve um período de grande escassez na terra, num período de fome, 7 anos de fome e 7 anos de abundância. Antes dos 7 anos de fome chegarem, Deus manda que Jacó entre com seus filhos no Egito. Quem está governando, quem é um dos auxiliares de Faraó, um grande auxiliar, praticamente considerado como um governador, é José naquela ocasião. E José, naquele momento, ele então recebe todo o povo através ali de seu pai Jacó, e eles entram todos ali na terra do Egito. Então Israel vai passar mais de 400 anos nessa terra. No final desses 400 anos, Israel já é uma nação poderosa. O povo egípcio, os egípcios começam a olhar para a nação de Israel de forma temerosa, porque eles já se tornaram grandes e fortes, e eles estão se multiplicando de forma muito rápida dentro da nação egípcia. Então o povo egípcio começa a escravizar aquele povo. E o povo de Israel começa a orar para que Deus libertasse eles, e
novamente lembrando da profecia que foi dada a Abraão, que se estende depois a Jacó, a Isaac, a Jacó. Eles então começam a clamar, e em determinado momento, em Êxodo, nós vamos ver isso, Deus fala que ele ouviu o clamor do povo. O clamor do povo chegou até Deus, e Deus então escolhe um homem chamado Moisés, para libertar esse povo. Então agora, eles estão saindo da terra do Egito. Deus já os libertou, já deu inúmeros sinais da sua provisão, do seu cuidado, do seu poder sobre aquela nação, e eles então agora começam uma trajetória. Eles esperam que essa trajetória seja curta, eles esperavam que logo logo eles já chegariam na terra prometida, em Canaã, mas a realidade se mostra muito diferente. Eles já saem do Egito e já começam uma trajetória no deserto. E esse salmo de Moisés, ele é composto para ensinar esse povo como que eles deveriam passar esse período do deserto. Como que eles deveriam viver à luz da promessa de Deus. Pastor, mas o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver conosco da seguinte forma: um dia Deus pegou você lá no teu Egito. O que é o Egito para nós aqui? É o mundo. Um dia Deus pegou você no mundo, e você estava debaixo da escravidão do pecado. Você era escravo do pecado e um servo de Satanás. Por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra, Deus vem e traz a palavra dele a você. Ele te revela, abre seus olhos, e você então tem ciência da grande promessa de Deus, que é a Jerusalém celestial e o céu. E você então, da mesma maneira como esse povo, inicia uma jornada, achando que logo logo Jesus vai voltar, que logo logo você vai estar no céu. Mas você começa a caminhar, e você percebe que aquilo que você teve uma ideia no início, você estava um pouco equivocado. Você achou que com Jesus agora, você seria mais do que vencedor, que você venceria todas as batalhas, que você viveria uma vida muito alegre, muito abundante nessa terra, aos seus olhos, debaixo do seu conceito. Mas, à medida que o tempo passa, você começa a se deparar com o calor desse deserto, com as dificuldades que esse deserto ele te impõe, e você começa a olhar para aquela terra prometida, e a sua visão começa a se tornar meio turva, começa a se tornar meio escurecida, e aquela terra prometida que no início era tão clara para você, agora ela começa a se tornar não mais visível. Alguns até perderam de vista essa terra prometida. Então esse salmo, ele vai nos instruir a como nós devemos passar essa jornada nessa terra. Nós não sabemos ainda quanto tempo nós duraremos, mas o salmo vai trazer algumas reflexões muito importantes para nós. Nós tivemos um dia hoje muito gracioso aqui. Muitos de nós passaram o dia todo aqui na igreja, das 9 às 4 horas da tarde, das 9 da manhã às 4 horas da tarde, orando, meditando nas Escrituras. E tivemos vários cultos anteriores falando de oração. E diante dessas coisas, diante da oração, diante da vida que nós temos que levar diante de Deus, eu penso que uma palavra oportuna é nós tratarmos sobre a brevidade da vida. Que esses momentos de oração, esses momentos de consagração, eles não podem se resumir somente a um tempo de crise, somente a um tempo de exortação, ou somente a um tempo onde a igreja conclama o seu povo para orar, mas eles devem se resumir em toda a vida do cristão. Afinal, como eu disse e orei no início dessa mensagem, tudo que você está fazendo nessa terra, todo o império, a empresa, os bens, toda a sua formação curricular, toda a sua formação acadêmica, toda a sua dedicação, tudo aquilo que você sonha ainda conquistar nessa terra, um dia não vai ser absolutamente nada. Um dia, quando o seu coração parar de bater, ou Jesus voltar, todas essas coisas elas vão perder totalmente a importância. Não vai importar qual carro que você vai estar andando, não vai importar em quantos quartos você deitou, em qual cama que você deitou, não vai importar muito a sua aparência, não vai importar muito a sua formação acadêmica, mas uma única coisa vai importar: o seu relacionamento com Deus. Como você vivia com Ele, o que você considerava ao viver nessa terra. Que o Salmo então nos ensine
sobre essas coisas. O versículo 1 começa dizendo para nós: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A primeira coisa que Moisés ora aqui e coloca diante do povo de Israel é que Deus tem sido o refúgio, no hebraico da ideia de moradia, de habitação. Moisés então está dizendo para aquele povo: olha, vocês sempre têm sido peregrinos e andarilhos, mas acima da peregrinação e de vocês serem andarilhos nessa terra, existe um lugar para vocês definitivo nessa terra. Vocês são a habitação de Deus. Deus é o lugar onde vocês habitam. E para nós é da mesma forma, você já percebeu? O povo de Israel, desde que começa ali em Abraão, quando começa a nação em Abraão, eles começam uma peregrinação, que vai terminar só lá, na terra prometida. Até então eles estão aqui numa trajetória até chegar nessa terra. Da mesma maneira eu e você. A Bíblia nos chama no Novo Testamento de peregrinos e forasteiros. Deus nunca, em nenhum momento das Escrituras, Deus nos chama de cidadãos desta terra. Ele não fala que nós vivemos para essa terra, morremos para essa terra, ou ganhamos essa terra. Pelo contrário, Ele fala que nós somos peregrinos aqui. Estamos aqui de passagem, forasteiros. Com a palavra mais simples para traduzir forasteiros, Ele nos diz então que nós somos estrangeiros. Você não pertence a essa terra. Seu sangue não é dessa terra, por mais que você tenha a ilusão de que é isso. No seu sangue correm, nas suas veias correm sangues eternos. Porque esse sangue eterno vai te levar ou um dia para o céu, para Jerusalém Celestial, ou um dia para o inferno, lá junto com Satanás e seus demônios. Mas o consolo aqui dos Salmos é: olha, independentemente de vocês, Israel, serem uma nação de peregrinos e andarilhos por essa terra, Deus é o lugar de habitação de vocês. É em Deus que vocês devem se abrigar. É em Deus que vocês obtêm proteção, conforto e acalento para as suas almas. Isso aqui dá uma importante reflexão. Por quê? Naquela época era uma época de grandes construções. E depois desta época surgiram grandes palácios, grandes fortalezas e muralhas. E todas essas fortalezas, muralhas e palácios, todos eles com o tempo pereceram, terminaram em ruínas. Os grandes e famosos templos da Grécia, que eram construídos de forma monumental para adorar os deuses gregos, hoje eles são pequenas ruínas. Os grandes palácios da antiguidade, que abrigaram grandes reis e poderosos, homens de grande riqueza e de grande poderio militar, hoje não são absolutamente nada. Os jardins da Babilônia hoje, você não sabe nem mais aonde eles se situam, porque eles desapareceram. Os grandes palácios, as grandes fortalezas, todas com o tempo ruíram. Você está começando a entender como a maneira como Moisés já inicia os Salmos. Ele já começa iniciando o Salmo falando: olha, só há um lugar definitivo para vocês habitarem: Deus. Todos os lugares vão ruir, todos os lugares não são eternos e são transitórios. Só Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, ele está falando: olha, independentemente onde Israel se estabeleceu, independentemente de todo o período de peregrinação de Israel, Deus continua sendo o mesmo, continua guardando Israel da mesma forma, protegendo Israel da mesma forma. É o que diz Isaías 26:4, que diz que o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ou o Salmo 18:2, que diz que o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela. Ou seja, Deus é o nosso refúgio eterno. Nele, somente nele, nós sempre encontraremos abrigo e refúgio para as nossas almas, diante desse mundo inóspito e difícil de nós vivermos. E quando ele diz aqui, Deus é o nosso refúgio de geração em geração, Moisés estava dizendo para aquele povo: olha, vocês estão inseguros, vocês estão saindo agora para uma terra, vocês estão rumando para a terra de Canaã, para a terra prometida, e vocês vão começar nesse deserto. Mas uma coisa vocês devem se lembrar: de geração em geração, Deus permanece sendo o refúgio de vocês. Desde os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, e atualmente são milênios nos quais milhares de cristãos encontram a morada nesse Deus.
E é muito interessante quando nós vemos que ele dizer aqui, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Isso aponta para um dos atributos mais fantásticos de Deus, que é a imutabilidade de Deus. Pelo fato de Deus ser imutável, não mudar, pelo fato do caráter dele não mudar, mas ser o mesmo como ele se revelou nas Escrituras, então nele nós podemos encontrar um refúgio seguro para as nossas almas durante a nossa trajetória nessa terra. Verso 2: antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Moisés está dizendo aqui, antes do mundo ser criado, antes de todas essas coisas, antes dessa terra pensar em existir, Deus já existe de eternidade a eternidade. Do infinito passado ao infinito futuro, um dos atributos de Deus aqui é mencionado: Deus é eterno. E ele diz: tu és Deus desde a eternidade a eternidade. Ou seja, o Senhor é o governador máximo, o Senhor de tudo e de todos. Ele permanece sendo o mesmo, sem sombra de variação, permanece inabalável em seu poder, verdade, justiça e bondade. Os montes, a terra e o mundo sofrem mudanças constantemente, mas ele permanece o mesmo. Nós somos as criaturas que morrem, e o consolo que nós podemos obter no mundo que o mundo é passageiro, mas aqueles que encontram a Deus desfrutarão do seu consolo e de sua eternidade. Verso 3: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Tu reduzes o homem ao pó. Primeiro Moisés fala que Deus é a fortaleza deles, é o refúgio de geração em geração. Depois Moisés fala da eternidade de Deus, que Deus é eterno. E agora Moisés vai começar a tratar da fragilidade humana. E ele diz: tu reduzes o homem ao pó. Ou seja, a fragilidade humana é apresentada. O homem veio do pó e ao pó retornará. Gênesis 3:19 diz: porque tu és pó e ao pó tornarás. O Salmo 146:4 também diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Eclesiastes também diz: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão, sobre o comando de Deus, pois ele detém o controle da vida dos homens. O que Moisés está querendo dizer aqui para nós? Olha, de uma coisa você precisa pensar nessa trajetória, na sua trajetória nessa terra: você é frágil, a sua vida está caminhando para o pó, você veio do pó, e para o pó você vai retornar. Diante do fato de que você não é nada, de que a sua vida é passageira, o que você deve considerar? Quais atitudes você deve ter? Moisés está começando a trabalhar esses argumentos aqui. Ele diz: tornai filhos dos homens. O que é tornai filhos dos homens? Quando ele diz: tu reduzes o homem ao pó e dizes tornai filhos dos homens, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: vocês vieram do pó, e um dia eu vou chamar vocês novamente para o pó. Ou seja, Deus vai chamar-nos para a morte. Quando ele fala tornai filhos dos homens, um dia a morte vai chegar, um dia esse tempo chegará. Nós, como eu disse aqui, todo ano novo é um recomeço. Nós fazemos tantos projetos, tantas construções. Quantas pessoas aqui gastam a vida inteira para construir uma grande empresa de sucesso? Quantas pessoas se desgastam a vida inteira estudando cada vez mais e não tendo tempo nenhum para o Senhor? Ou aqueles que se gastam também, como disse, no trabalho. Trabalham para ganhar e conseguir carros cada vez maiores, construir casas cada vez maiores, ter um patrimônio cada vez maior na sua conta bancária. Só que muitas vezes essas pessoas se esquecem que Deus é eterno e que elas, nesta terra, elas têm uma vida transitória e que elas caminham para a morte nessa terra para se deparar com o Deus eterno na vida por vir.
não consideram essa questão da eternidade e vivem como se a vida deles nessa terra fosse durar para sempre. E você deve se questionar: até quando eu vou permanecer a minha vida considerando só essa terra? Não considerando que um dia Deus, da mesma maneira como Ele chama aqui, tu reduzes aos pó, tudo reduzes o homem ao pó e diz: tornai-vos filhos dos homens. Você já imaginou o dia que Deus vai chegar para falar e vai dizer para você: tornai filhos dos homens? Esse é o dia que o seu coração vai parar de bater. Não sei a forma que Deus já escreveu, da maneira como você vai morrer, mas Ele já escreveu. Isso já está debaixo da vontade dEle. Um dia você vai perecer. E nós não sabemos desse dia. Tem um retrato muito grave disso, que está lá em Lucas capítulo 12, uma parábola de um homem construindo grandes celeiros e projetando a vida dele. Nossa, agora que eu enchi esse celeiro, eu vou construir outro ainda maior, eu vou construir. Aí Jesus vem e fala para ele: louco, essa noite vão te pedir a tua alma. E o que você tem preparado? Um dia, meu irmão, e isso não pode sair da nossa mente, principalmente quando nós entendemos a importância da vida de oração e de uma vida frutífera diante de Deus. Principalmente quando nós entendemos a realidade cristã e as ordens de Deus nessa terra. Um dia Ele vai chamar você e falar: tornai filho do homem. E você vai sair da brevidade dessa vida e vai entrar na eternidade junto com Ele. E aí o Salmo entra. O que adiantou toda aquela vida gasta e deixando Deus de lado, não tendo tempo para Deus, ou deixando só o resquício, ou só uma pequena porção para o Senhor, diante de uma eternidade agora? Se Deus hoje olha para a sua vida, o que Ele pode considerar à luz da eternidade? Você hoje tem estabelecido os seus propósitos, a sua vida, o seu trabalho, a sua família, à luz da eternidade? Ou você tem vivido para cá? Para mais uns 50, 60, 70 anos que você projetou aí e nem está pensando nisso, como a maioria do mundo? Analise a sua vida em todas as áreas. Deus está nos fazendo refletir sobre isso. Nós não podemos nos enganar. Um dia nós teremos que lidar com a realidade eterna. E quando você for lidar com a realidade eterna, o que você vai dizer? Qual a atitude que você vai tomar? O tempo a cada dia mais vai se passando. O Salmo vai dar uma realidade para nós daqui uns próximos versículos que ela é chocante. Mas o tempo está passando. E um dia nós vamos ser pesados na balança de Deus. Eu me lembro com muito temor do rei Belsazar. Rei Belsazar é o filho de Nabucodonosor. E esse rei, ele estava ali no auge. A Babilônia estava no seu auge, era um grande império. Todas as nações do mundo temiam a Babilônia. Todas as nações do mundo tinham medo da Babilônia. E esse rei está lá, celebrando. E ele pega uma hora os copos e os utensílios do templo que tinham sido saqueados durante a invasão de Israel. Eles pegaram os copos do templo do Senhor e eles começam ali a celebrar uma festa e usam aqueles copos de ouro que eram consagrados para serem usados somente com o Senhor. E de repente, do nada, em uma fração de segundos, uma mão começa a escrever na parede: Menemene, Tekel Ufarsin. E os sábios da Babilônia ficam remoendo entre si o que está escrito naquela parede. O rei fica atemorizado, afinal, uma mão do nada surge e começa a escrever na parede aquelas palavras. Então eles chamam o profeta Daniel, que era um homem conhecido por ser um homem que andava com Deus, um homem que orava a Deus e que tinha ciência dessas coisas. Daniel vem e interpreta aquelas palavras e diz para rei Belsazar: Belsazar, você foi pesado na balança, mas infelizmente, Belsazar, você foi achado em falta. Em uma fração de minutos, a Babilônia é invadida, e o rei Belsazar
termina morto debaixo do juízo de Deus. Um dia, meus irmãos, a nossa vida vai ser pesada na balança. E a maneira como você lidou com a realidade eterna nesta terra vai ser levada em consideração. O rei Belsazar lidou com as questões espirituais e eternas de qualquer forma, de qualquer maneira. Os utensílios que eram para ser usados no templo do Senhor de forma sagrada, consagrados para ele achou que poderia usar de qualquer forma. Eu posso fazer uma reflexão para nós hoje em dia. O tempo que nós temos hoje, ele não é nosso tempo. Afinal, se Jesus pagou o preço por nós e ele verteu o seu sangue por nós para que nós vivêssemos uma vida para ele, então o tempo mais não é nosso, para nós gastarmos do jeito que queremos, da maneira como nós queremos. Mas o tempo é dele, para gastarmos para ele, em tudo que redunde em glória e louvor, para ele. Um dia as nossas vidas vão ser pesadas na balança. É o que Moisés está dizendo aqui, em palavras simples. Verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. O que é a nossa, o que ele está querendo dizer aqui? O que é a nossa longa vida, diante da eternidade de Deus? Porque aos olhos de Deus, 1000 anos são como o dia de ontem que se foi, ou como a vigília da noite. Para nós, 1000 anos é um período muito longo, ao qual nós não podemos ter expectativa de sobreviver. Para Deus, pelo contrário, esse período é como 3 ou 4 horas, ou seja, uma duração de uma vigília da noite. Moisés aqui está fazendo um reflexo da transitoriedade da nossa vida com a eternidade de Deus. Se nós não entendemos essa realidade, não percebemos o quão depressa a nossa vida vai se esvaindo, muitos nessa vida vivem como se a vida não fosse mais terminar nessa terra, como eu disse. Gozam de todo tipo de prazer como se não existisse uma prestação de contas, como se não existisse um fim. Não nos resta outra alternativa diante da eternidade de Deus, a viver com luz, com os nossos olhos, na eternidade, considerando a eternidade como nosso destino final. A nossa vida é muito frágil e nós temos uma única vida, para se arrepender e viver para o Senhor. Nós não teremos uma outra chance. É uma única vida, que dura mais ou menos, na maior parte dos casos, até os 80 anos. E olhe lá. Verso 5 e verso 6. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Tu os arrasta na torrente. O que isso significa? A nossa vida está constantemente deslizando pelo decurso do tempo. É como uma inundação que não para. No dia que nós nascemos, nós já começamos a morrer. Se você estudar isso na medicina e na biologia, a partir do momento que você nasce, as células do seu corpo começam a morrer. Ou seja, você já nasce morrendo. Deus já te dá um sinal ali para você. Olha, você não nasceu para viver para sempre nessa terra. Um bebê nasce, ele sai da barriga da mãe, as células ele já começa a perder células que nunca mais vão ser repostas. E no final ele vai terminar morto. Então ele está falando, tu os arrastas na torrente, são como um sono. Os homens, o que é isso aqui? Ele está querendo dizer, os homens estão adormecidos por não considerar a transitoriedade e a fragilidade de suas vidas. Não consideram que estão diante de uma eternidade terrível. Como num sono, eles imaginam os grandes projetos para si mesmos até a morte os acordar. E por fim, nesses sonhos agradáveis. Como a relva, ele diz, nós florescemos, ela viceja, murcha e seca. Moisés aqui compara a vida do homem com uma relva. O que é relva? Uma grama, uma erva. Ou seja, a vida de uma grama ela é curta e transitória. A relva, você pega ela, a grama, semeia. Ela nasce, ela é semeada, cresce, nasce, é cortada e logo ela desaparece. Pela manhã ela está verde e agradável. À tarde ela é cortada pelo ceifeiro para não existir nunca mais. Verso 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Quando ele diz aqui somos consumidos pela tua ira, ele está falando de um dos principais efeitos do pecado na humanidade, que trouxe a morte.
e que o ser humano vive debaixo desta realidade, da realidade da morte todos os dias. Ele então vive debaixo da ira de Deus contra o pecado. Óbvio que os verdadeiros cristãos desfrutam da paz em Cristo, mas aquele que não tem a Cristo, aquele que estabelece a sua vida sem Cristo, apartado de Cristo, ele vive todos os dias debaixo da ira de Deus. Verso 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Quando os nossos pecados são expostos diante de Deus, Ele não pode fazer nada diante da sua justiça. Por sua natureza santa e justa, Deus irá lidar com severidade contra todos os nossos pecados, e essa severidade, pela graça e misericórdia, foi aplicada sobre Jesus Cristo, como nós sabemos. Sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Moisés está tratando aqui de uma outra face dos pecados. Primeiro ele fala que diante de ti puseste as nossas iniquidades, ou seja, toda a nossa vida, os nossos pecados são expostos diante de Deus, inclusive os nossos pecados ocultos. Ele está tratando aqui para aquele que não está considerando a eternidade da vida, e vive ali uma vida dupla. Na igreja ele é uma pessoa santa, ele é uma pessoa guardada, ele é uma pessoa que tem um compromisso com Deus, mas lá fora ele tem uma outra vida, ele tem outros pensamentos, ele tem outros compromissos, ele tem um compromisso altíssimo com o mundo, ou seja, ele tem inúmeros pecados ocultos, que nem a família, nem a igreja, e ninguém sabe, mas a Bíblia diz que todos os nossos pecados, eles não estão ocultos diante de Deus, porque até os nossos pecados ocultos, eles são expostos sobre a luz do rosto de Deus, ou seja, ai de nós, se pensarmos que os nossos pecados são escondidos aos olhos de Deus. Verso 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Nossos dias se passam na tua ira, e os nossos anos acabam-se como um breve pensamento. O que Moisés está querendo dizer aqui? Que os nossos anos como um breve pensamento. Ou seja, mais uma vez Moisés está tratando da transitoriedade da nossa vida. Ela é muito rápida, a nossa passagem nessa terra. A nossa vida é muito breve. Moisés aqui compara a nossa vida como um breve pensamento. Quantos milhares de pensamentos você tem diariamente, e eles passam como um flash, numa fração de segundos na sua mente, e não voltam mais. Moisés compara a nossa vida desta maneira. E Tiago também, Tiago 3, como foi lido aqui na leitura bíblica, ele diz que a nossa vida, ela é como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Moisés está dizendo o seguinte para nós: considere seus atos. A sua vida é muito breve, e a realidade espiritual é muito séria para você brincar e arriscar essa realidade com alguns pecadinhos, ou deixando Deus de lado e colocando a prioridade nas outras coisas. Uma das coisas mais sérias e mais graves que Moisés trata neste salmo é exatamente essa, para mostrar para nós o seguinte: olha, a sua vida está passando muito rápido. Eu lembro hoje, quando eu estava dando banho na minha primeira filha. Hoje ela já não está mais no meu colo, e daqui a pouco ela está casando. Quem tem filho aqui que lida de forma muito grave com essa realidade, sabe o quanto o tempo passa de forma muito breve. Agora, você está considerando só esses aspectos, agora considere o aspecto então, de acontecer com aquele homem, louco. Essa noite vão pedir tua alma, você vai deitar hoje e não vai acordar amanhã, e aí? Como é que foi a sua vida? Quais foram as suas atitudes? Como é que foi a sua realidade diante do Senhor? Você considerou todos os alertas que Ele fez na sua palavra, por meio dos pastores, das pessoas da igreja que vieram a você, ou clamando para você mudar de vida? Até quando você vai ficar nessa transitoriedade, onde não há uma valorização do culto, onde não há uma valorização das questões espirituais, e leva essas questões de forma secundária?
Amanhã pode acontecer exatamente como o salmista está dizendo, olha, um breve pensamento, se foi, não há mais chance para nada. A chance que você tem para viver para o Senhor, para se dedicar para Ele, é hoje. O seu trabalho, você pode se dedicar, estudar, você pode estudar, desde que você tenha tempo para o Senhor, desde que você vive uma vida também considerando Ele todos os dias. Olha o que o verso 10 diz, e aqui ele vai trazer uma realidade grave para nós. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Novamente Moisés recorda a vida passageira, com duração entre 70 e 80 anos. Agora eu vou te trazer uma realidade grave agora. Sabe quantos 1000 dias dá 70 anos? 25.550 dias. 80, 29.200 dias. Se você viver até 80 anos, você só tem nesta terra 29.500 dias. Você já parou para pensar nisso? 29 mil dias. Só isso você tem. É muito breve. Você não considera que você falou 80 anos é muito longe. É 29 mil só. Ele diz, e é isso, você considerar isso. Se hoje, para você, se você hoje tiver ali com 60 anos, tiver ainda 20 para viver, considerando a realidade, a média da população brasileira hoje, segundo dados do IBGE, é mais ou menos de 80 e poucos anos. Vamos considerar então que a maioria de nós aqui vai viver até os 80 anos. Se faltar 20 anos, se você hoje estiver com 60, você só tem mais, se só restar hoje, se você tiver 20 anos, ou seja, falei errado aqui, peraí, cálculo aqui, estou confundindo. Se você tiver 20 anos, aliás, e faltar 60 anos para você morrer, você tem 21 mil dias e 900. Se você hoje tiver 30 anos, você só tem 18.250 dias até chegar os seus 80 anos, até a sua morte. Se você tiver 40 anos hoje, você tem 14 mil dias. Se você tiver 50, ó, os irmãos, está tudo preocupado agora. Eu vou continuar, vou piorar aqui, agora não. Você precisa considerar a realidade eterna. E a Bíblia fala aqui, é que eu não estou entrando em aspectos muito técnicos aqui, mas no hebraico isso aqui dá uma realidade de noção matemática, como se Moisés estivesse dizendo, ó, faz o cálculo, é para vocês fazerem o cálculo. Se você hoje tiver 40 anos e faltar 40 anos, 14 mil, 50, 10 mil dias, 60, 7.300 dias, nem vou continuar, senão daqui a pouco eu falo 2. Você está rindo, né? Tomara que você esteja com o Senhor, para você rir. Ou seja, não é sem fundamento a exortação bíblica do uso do nosso tempo, que está em Efésios 5, do 15 ao 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios, e sim como a sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que Moisés está falando para nós? Olha, considera, você só tem mais 7 mil dias de vida, então se você tem 7 mil, vive para o Senhor. Gasta tempo orando, gasta tempo lendo as escrituras, gasta tempo evangelizando, para de ficar querendo ganhar o mundo inteiro, você está perdendo a tua alma, você só tem mais 7 mil, ou 14, ou 15, ou 10, que considera a sua realidade. Eu estou aqui na realidade dos 14 mil, você já imaginou, eu tenho 14 mil dias, para instruir meus filhos, para preparar outros para o ministério, para servir o Senhor, é muito pouco. Eu já estou achando que eu não vou dar nem conta de entrar na nova sede, não vai dar certo, não vai nem terminar, eu vou só ajudar a construir, mas quando eu pisar vai ser igual Moisés, não vai Moisés, vai para outra, mas se eu for para a Celestial, vai ser muito melhor. Mas o salmista está dizendo isso para nós, e no final ele ainda termina o verso 10 dizendo, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Cuidado, o tempo está voando, sua vida está ligeiramente passando, tome as atitudes corretas enquanto você tem tempo. E a atitude correta enquanto você tem tempo é Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Por quê? Está voando, o tempo está passando, e você está perdendo a oportunidade de desfrutar dos verdadeiros tesouros nessa terra. A vida em abundância que Jesus diz em João 10:10, que ele fala, o ladrão só vem para roubar, matar e
destruir. E eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. A vida em abundância que ele está dizendo ali, ela tem dois aspectos, o eterno e o temporal. O temporal é, viva debaixo da presença de Deus com o Senhor todos os dias da sua vida. É para você fazer cálculo hoje mesmo. Quanto tempo você ainda tem nessa terra? Você quer gastar esse tempo com as séries do Netflix? Você quer gastar esse tempo no celular do WhatsApp? Você quer gastar esse tempo no Facebook? Você quer gastar esse tempo olhando as coisinhas do Instagram, lá as fotinhas, ou essa porcaria de TikTok? Você quer gastar o tempo olhando essas coisas? Pois bem, meu irmão, você quer gastar o tempo olhando essas coisas, você pode ter absoluta certeza que a luz da realidade eterna não vai ter tempo para você lá não. Pode ter certeza. Porque os verdadeiros cristãos que entendem a realidade espiritual, eles vão gastar o tempo que eles tiverem nessa terra, eles vão gastar com o Senhor. Eles trabalham, eles instruem suas famílias, eles vão trabalhar na formação, vão estudar, vão fazer tudo o que tem que ser feito, mas tudo isso debaixo da presença de Deus. Tudo isso considerando Deus o primeiro lugar de todas as coisas. É assim que você deve viver. Não é, como eu disse no início, não é só um tempo da consagração da igreja, vamos orar. Não, é a vida inteira. Na próxima sexta-feira nós vamos ter a vigília. Vão ter aqui 50, 60 pessoas, dentre vocês que vão estar aqui para orar. O resto tem outras coisas mais importantes para fazer. É essas coisas que eu estou dizendo. É a respeito dessas coisas. No próximo domingo teremos a Escola Bíblica Dominical. Tem praticamente um curso de teologia, falando da teologia reformada, para você aprender as doutrinas bíblicas, para você conhecer mais a Deus. Esse é o objetivo. E vão estar aqui 100 pessoas, dentre esse público, gastando tempo para conhecer a Bíblia e conhecer mais a Deus. E o resto? Está fazendo o quê? Está considerando o quê? O que tem de tão importante para o resto para fazer? É isso que eu estou falando. Na prática é isso. Você está começando a entender agora que considerar... Não tem nada de errado você ver uma série no Netflix, mas o problema é que à luz das coisas eternas, você deve olhar para a eternidade. É pouco tempo para viver aqui. É pouco tempo para gastar, deixar ser consumido por essas coisas que não te edificam e não te aproximam de Deus. É pouco tempo para você conhecer a Deus, e eu estou dizendo mais uma vez, essas coisas estão voando, estão passando rapidamente, e a única coisa que você vai levar para a eternidade é o seu relacionamento com o Senhor. Considere isso, na mais alta conta que você puder. Verso 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Quem conhece o poder e a extensão da sua ira e a fúria para te temer de forma devida? Moisés está falando, olha, considera o pouco tempo que você tem, e considera uma coisa, cristão, considere o Deus que você serve, ou considere você que não é cristão, considere que um dia, ou você vai estar do lado do Senhor, ou você vai enfrentar a ira do Senhor. E eu espero de todo o meu coração que você esteja do lado do Senhor, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e nós oramos para que você não caia na mão dos Deus vivos. Muitos vivem como se a Bíblia fosse uma fábula, e Deus uma invenção dos homens. Para nós, meus irmãos, a pergunta é, onde está o andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação? É o que Moisés está dizendo aqui em palavras simples. Verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Era exatamente aqui que eu estava dizendo sobre a questão matemática. Ensina-nos a contar os nossos dias. Que Deus, meus irmãos, nos ensine a considerar a transitoriedade, a brevidade da nossa vida, de maneira a não viver em futilidades, de maneira a considerar a prestação de conta dos nossos atos, e de maneira a viver para Deus todos os dias, para que alcancemos um coração sábio. O coração sábio é o que possui discernimento sobre a brevidade da vida. O coração sábio, ele entende que não vale a pena abandonar o Senhor por um namorico, que não vale a pena abandonar o Senhor por uma aventura fora do casamento, que não vale a pena abandonar o Senhor pelos prazeres que o mundo dá e que são transitórios. São 10 mil dias, 14 mil dias, 15 mil dias, 20 mil dias.
para você estar diante do Senhor de toda a terra, assentado no alto e sublime trono, cujos anjos escondem a face do rosto, porque não conseguem contemplar a sua glória. Que dirá você, se você chegar naquele dia, apartado de Cristo, você será dizimado, consumido. Ou você estará esse dia do lado do Senhor, ou você será um inimigo dele, e vai ser tratado com o mesmo rigor, que ele tratará os demônios e os seus anjos, Satanás e os seus anjos. Os demônios. No final, Moisés termina aqui com uma oração clamando por misericórdia. Vou falar esses versos todos e vou fazer uma explicação breve de todos eles, que é do 13 ao 17. Preste bastante atenção, vamos ler novamente. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. No final, Moisés aqui, ele clama pela misericórdia e pela bondade de Deus. Ele diz: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. E ele pede: traz alegria, mesmo diante das inúmeras dificuldades que nós vamos passar. Ele pede a graça de Deus, que é o favor imerecido. E se o favor de Deus repousar sobre o seu povo, então sua obra terá resultados duradouros. Por isso que ele fala: teus filhos da glória e apareçam as tuas obras, aos teus servos apareçam as tuas obras. E ele diz: confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Ou seja, Moisés notifica que nós não podemos empreender ou tentar nada com o intuito de sucesso, a menos que Deus se faça o nosso guia e conselheiro e nos governe por meio do seu Espírito. O clamor, meus irmãos, do Salmo 90 para cada um de nós é: considere o pouco tempo que você tem nessa terra. Considere a breve vida que você tem ainda para viver. E viva ela para o Senhor. Viva ela com os olhos na eternidade. Para de perder tempo com coisas banais que não te edificam, que não fazem você crescer mais diante do Senhor, que não fazem você crescer em santificação, em honra para Ele. Honra cada gota do sangue dele que foi vertida na cruz do Calvário. Porque um dia, meus irmãos, quando o nosso coração parar de bater, ou nós ouvirmos uma trombeta soar, nesse dia todas essas coisas vão se tornar pó. Esse corpo mortal, formado de carne, de pele, que a cada dia que passa ele vai se enrugando e vai perdendo toda a sua força, vigor e músculo, esse corpo vai ser transformado em glória, para que ele tenha a capacidade de entrar nos céus e viver lá por toda a eternidade. Lá, meu irmão, toda e qualquer dedicação que não tenha sido feita para o Senhor nessa terra vai se tornar vã. Toda e qualquer coisa que você fez nessa terra e que não considerou elas à luz da eternidade vão ser consideradas absolutamente nada. Eu só faço uma ressalva aqui. Em nenhum momento nessa pregação eu quis dizer que você não pode buscar um grau acadêmico de estudar, afinal eu estudei e continuo estudando até hoje. Eu não estou dizendo aqui que você não pode trabalhar e construir uma empresa. Eu não estou dizendo aqui que você não pode dedicar tempo à sua família, se divertir, está muito longe disso que eu disse. O que eu disse aqui é para que você considere o Senhor em todos esses aspectos. Essas coisas começam a se tornar pecado quando elas se tornam um empecilho para você buscar Deus. Tem pessoas que estudam tanto que não tem tempo para Deus. Tem pessoas que estão dedicadas tanto sobre a sua empresa, em construir uma empresa sólida e rentável nessa terra, que não tem tempo mais para Deus. É isso que eu estou dizendo. Tem pessoas que se gastam tanto assistindo tantas programações que não tem tempo para ler a Bíblia e para orar. O que eu disse para vocês, para considerar a breve vida, é que a vida está passando. E a atitude correta não está sendo tomada. Se a atitude correta não está sendo tomada, você tem que considerar. A minha vida está passando. Em que lado eu estarei? Com quem eu estarei?
Com o Senhor ou contra o Senhor? O tempo para você decidir é hoje. O tempo para você tomar uma medida é hoje. Você não sabe ainda quanto a sua vida vai durar. Talvez para você ainda falta só 365. Você já imaginou? Se você tiver só mais um ano de vida, o que não é difícil. Eu mesmo que estou falando com vocês, pode ser que eu não esteja aqui mais um ano que vem. Deus me deu um prazo já. 365 dias. E vão ser os últimos dias que eu vou viver com todos vocês. Como eu devo viver? Eu lembro quando perguntaram isso, se eu não me engano, para Lutero ou George Whitefield. Olha, se Jesus voltar amanhã, o que você vai fazer? Ele falou assim, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje. Sabe por que ele respondeu isso? Porque ele já vivia com a luz na eternidade nos seus olhos. Ele já vivia para o Senhor. Então ele não tinha que ajustar a vida dele. Mas, para muitos aqui pode ser que vocês tenham que considerar essas instruções que Moisés traz nesse salmo, para fazer uma reflexão sobre a vida de vocês. Às vezes esse emprego que você está, você não pode dar mais nele. Que esse emprego te impede de ter vida com Deus, te impede de passar tempo com a sua família, te impede de ser frequente nos cultos. Você tem que tomar uma providência. Às vezes essa empresa que você está construindo, ela está tão afundada em problemas tributários que está fazendo você viver uma vida desonesta. Você tem que procurar fazer outra coisa. Por quê? A vida está passando e você está falando, eu vou dar um jeito um dia, eu vou dar um jeito um dia. E se antes de você dar um jeito o Senhor voltar? O que vai acontecer? Que eu vou dar um jeito significa que eu vou arrepender do meu pecado e vou fazer tudo certo. Tá. O arrependimento é para hoje, é para agora. A vida com Deus é a vida onde ainda nós continuamos, onde ainda nós temos condições de respirar. Então, enquanto você tem vida, quando você tem condições, viva para o Senhor. Viva para o Senhor. Possamos orar como Moisés no final. Deus, manifesta as suas obras em nós. Dá força. Manifesta a sua misericórdia, tem compaixão do seu povo. Ele tem a compaixão de cada um de nós. E que Ele nos dê as condições necessárias para fazer todos os ajustes na nossa vida, para vivermos a luz da eternidade, considerando a brevidade das nossas vidas. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Ore nesse momento, apresente a sua vida diante do Senhor, diante do que você ouviu, diante daquilo que foi pregado aqui nessa noite. Se existe algum ajuste, se existe alguma área da sua vida que você precisa apresentar, que precisa ter mudança e transformação, o tempo é agora, o tempo é hoje. A chamada de Deus para você é agora. A atitude que Ele chama os seus filhos para tomarem é para agora, nesse exato momento. Seus filhos precisam se refletir nas suas vidas, nas suas rotinas, na didática das suas vidas e pensar no que eles precisam fazer para viverem à luz da eternidade. Em quais áreas onde é necessário se arrepender para ter uma vida diante do Senhor. O que precisa ser feito? Qual ajuste precisa ser feito diante da brevidade da vida? Senhor, pela sua graça e pela sua abundante misericórdia, tem compaixão do seu povo e tem compaixão de cada um de nós. Meu Deus, se o Senhor traz mensagens como essa, se o Senhor tem esse salmo na sua palavra, para que nós possamos fazer esse mesmo cálculo que Moisés estava chamando o povo de Israel para fazer. Estava chamando o povo para eles entenderem que, por mais que fosse árduo aquele período no deserto, que eles teriam que passar, acima de todas as coisas, por mais que às vezes eles não alcançariam a promessa final da terra prometida, eles deveriam ter na mente deles, no coração deles, que eles estavam caminhando para a eternidade, que o pouco tempo que eles tinham naquela terra era para viver para o Senhor, que o pouco tempo que eles tinham para viver ainda naquela terra, naqueles anos, eles deveriam viver debaixo da presença de Deus, tendo temor do Senhor em todos os atos, em todas as palavras, ações. E nós oramos para que da mesma maneira nós possamos ter temor também, Senhor. Nós que muitas vezes vivemos uma vida andando de um lado para o outro e nos esquecemos da eternidade, esquecemos que a nossa vida está passando, esquecemos que nós só temos essa vida para servir ao Senhor, para honrar o Teu santo nome nessa terra, esquecemos que só temos essa vida para glorificar a Ti em cada aspecto da nossa vida,
Esquecemos que só temos essa vida para evangelizar e pregar o Teu Evangelho, para as pessoas saírem do reino das trevas e serem transportadas para o reino do Filho do Seu amor. Esquecemos que todos os nossos bens, as nossas empresas, ou o que nós temos, o que somos, vai perecer. E a única coisa que importa é nós termos uma vida íntima e profunda contigo, é viver debaixo da Sua presença todos os dias. Como disse Moisés, Senhor, o Senhor é o que tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Considerando essas coisas, meu Deus, que nós possamos estar sempre na Sua presença, tendo o Senhor como nosso refúgio, como nosso baluarte, como nossa fortaleza, para nós passarmos por todas as tribulações, as dificuldades, os reveses dessa terra, mas na Sua presença, com o Senhor, considerando o Senhor em todos os nossos passos, nos nossos caminhos, nas nossas decisões.